Eu quero fazer aqui a leitura dos Salmos de número 17. Salmos de número 17 aqui no canal. O Salmos 17 diz assim a palavra de Deus: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração. De noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor. Dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus de Nazaré. Amados irmãos em Cristo, os salmos que nós acabamos de ler e fazer a leitura é os salmos de Davi. E nesta oração que Davi faz ao Senhor Deus, ele está pedindo, está suplicando a proteção divina. Por que Davi pede nestes salmos a proteção divina? Primeiro, porque Davi era uma pessoa invejada. Preste atenção, Davi, ele era uma pessoa muito invejada naquela época. Por que era invejada? Porque ele era uma pessoa muito usada por Deus. Era uma pessoa que Deus tinha derramado graça, poder, prosperidade sobre a vida dele. Davi tinha um grande chamado. E quando a pessoa é assim, a pessoa é invejada. Quando Deus derrama poder, graça, virtude, quando Deus exalta alguém, não tenha medo que os inimigos vão se levantar. Os invejosos vão se levantar. Então, essa era a causa pela qual Davi, ou essa era uma das causas pela qual Davi era perseguido, era invejado. Porque Davi era uma bênção de Deus. Davi tinha prosperidade, Davi tinha unção, tinha graça. Davi tinha uma presença muito forte como guerreiro no campo de batalha.
Davi tinha um espírito de adoração. E os que não adoravam ao Senhor ficavam com inveja de Davi. Então Davi suplica a Deus em orações, aleluia, porque Davi estava pedindo ajuda, proteção divina contra os seus adversários, os invejosos. E você? Deve ter muitos invejosos por aí, não é verdade? Te perseguindo, querendo arrebentar você. Preste atenção, clame a Deus por proteção divina. A outra razão pela qual Davi estava clamando a Deus pela proteção divina era porque Davi sabia que somente Deus poderia dar a proteção a ele. Veja bem, Davi era um guerreiro. Davi tinha milhares de soldados ao seu lado. Sim ou não? Esses soldados eram preparados para a guerra. Sim ou não? Esses soldados usavam, escudos, usavam espadas, porretes, armas pesadas e daí por diante. Só que Davi, ele não está ocupando o seu tempo pedindo ajuda, clamando a esses soldados. Se fosse na visão humana, ele poderia ter dito assim: olha, eu tenho muitos soldados ao meu lado, eu estou protegido. Mas não. Davi pede, suplica proteção divina. Sabe o que é isso? Ele só confiava em Deus na hora do desespero. Irmãos, nós temos que saber de uma coisa. Nós temos que confessar algo muito forte. Não importa o que nós venhamos ter, venhamos possuir, não importa em qual posição nós estamos ou um dia vamos estar, mas nós não podemos perder essa essência de que somente Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Receba esta palavra nesta hora e não esqueça, se inscreva no canal se você ainda é novo por aqui, ativa o sininho das notificações. Eu vou estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, se assim o Deus permitir. Fica na paz do Senhor.